Pronto, Arthur. Perfeito, desejando aí uma boa noite a todos, inclusive aqueles que irão assistir a esse estudo em outro momento, e agradecendo a Deus, né, os espíritos superiores por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para essas reflexões sobre esse tema deveras importante, que é aquele que se refere à ética e a sua relação com o espiritismo. E, obviamente, estando entre pessoas afinizadas e amantes da filosofia, seria impossível falarmos de ética sem falarmos daquele que o Espiritismo, a doutrina espírita, considera como um dos seus precursores, que é Sócrates, né? Ele que é considerado, de certa forma, o pai, né, do estudo da ética, uma vez que para Sócrates a ética era a busca pelo conhecimento para entender o que é a virtude. E ele acreditava que para viver uma boa vida deve-se viver uma vida, ele chamava de vida examinada. E aí temos também o conceito, segundo Sócrates, da moral, que, em sua visão, estava realmente intrinsecamente ligada ao comportamento humano, enfatizando ele que as ações virtuosas derivam do entendimento do que é bom e da atuação de acordo com esse conhecimento. Então, vemos aí que a abordagem de Sócrates é muito próxima, se eu não digo, se é que não podemos dizer idêntica, à própria abordagem que hoje nós temos com a doutrina espírita. Então, a abordagem de Sócrates, a ética, foi realmente inovadora para aquela sua época. Ele acreditava que o conhecimento era a base, como eu já adiantei, né, para essa vida virtuosa. Para o Sócrates, entender a essência de virtudes como a justiça, a coragem, a piedade, entre outras virtudes, era crucial para viver uma boa vida. Então, o Sócrates afirmou que, aí abro aspas para o Sócrates, né? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Então, ele aí, pessoal, destacava a importância da autorreflexão e da própria investigação filosófica na conquista dessa integridade moral. E ele argumenta também que a virtude é uma forma de conhecimento, já que apenas aqueles que sabem o que é bom agirão corretamente. Então, consequentemente, aqueles que cometem atos maus estão ou o fazem por ignorância e não tanto, segundo Sócrates, por malícia. E aí essa perspectiva socrática implica para a gente que o conhecimento ético está inerentemente ligado ao comportamento ético. Então, conhecer o bem é fazer o bem. Então, o Sócrates também introduziu, né, o conceito da voz interior divina, ou bússola moral, que nos guia a todos, coisa que o Espiritismo também nos ensina. Ele, inclusive, afirmava que essa voz interior, a nossa consciência, né, o advertia contra ações erradas, mas nunca lhe dizia assim explicitamente o que fazer, né? Então, esse conceito, né, enfatiza a importância da orientação moral interna e da intuição
que está contida nessa ética socrática, né, sugerindo que a percepção moral é acessível aos indivíduos por meio da introspecção e da reflexão. Então, para Sócrates, a moral era algo profundamente pessoal, mas universalmente aplicável. Ele acreditava realmente que a excelência moral era mais importante do que a riqueza material, a fama ou o poder. Inclusive, isso se refletia, né, como vocês bem sabem, no próprio estilo de vida modesto que ele tinha, né, o seu método de se envolver com os indivíduos de todas as esferas da vida lá em Atenas, naquela época. Então, a filosofia moral de Sócrates não era direcionada a aderir às normas sociais ou mesmo às leis, mas buscar um padrão ético mais elevado através de um inquérito racional e também através do diálogo. Então, ele, de certa forma, né, desafiou a sabedoria moral convencional daquela época, questionou o entendimento social das virtudes e defendeu também uma moral baseada em princípios éticos universais, em vez de meras normas sociais relativas. E isso, claro, de certa forma, foi irritando, né, uma série de indivíduos poderosos da época, né, devido a essa insistência do Sócrates em questionar e examinar os aspectos morais da vida, que acabou, né, vocês bem sabem disso, levando a um julgamento e execução sob acusações de corromper a juventude, né, e também agir com impiedade. Vejam só, né? Como que já naquela época nós já convivíamos com uma certa deturpação, né? Onde o certo era tido como errado e o errado era tido como certo, né? Fenômeno este que, infelizmente, graça até hoje, né, no mundo atual. Então, a gente vê isso claramente, né? A gente vê essa, inclusive a sua própria defesa, a gente vê claramente aí registrada no livro, na Apologia, né, de Platão, que ela apresenta o seu compromisso com esses princípios morais acima até da sua própria vida. Então, Sócrates foi alguém que realmente morreu por suas crenças, né? E ele, em momento nenhum, traiu esses princípios éticos e dando aí o seu testemunho mais profundo através da sua própria vivência. E aí a gente se pergunta, né? Poxa, mas qual é a relação entre ética e moral no pensamento de Sócrates? A ética e a moral, segundo a filosofia socrática, estão entrelaçadas, já que as duas se preocupam com a busca pela excelência moral e pela compreensão do que é bom e do que é justo. Então, por meio desse questionamento que foi constante, que deva ser constante, da reflexão, o Sócrates buscava orientar as pessoas para uma vida mais ética e moralmente virtuosa. Então, os ensinamentos de Sócrates sobre ética, sobre moral, são extremamente, né, a gente pode reputar esses ensinamentos como extremamente relevantes até hoje. E realmente a gente pode ver claramente que se trata de um roteiro para o crescimento pessoal e a melhoria da sociedade como um todo. Então, a ênfase de Sócrates era como já falei, né, na autorreflexão, na análise crítica das crenças de cada um e incentivava também os indivíduos
a buscar sabedoria e virtude, levando uma vida mais plena, mais significativa. Então, ao questionar suposições e promover um diálogo aberto, segundo Sócrates, nós podemos melhorar continuamente a nós mesmos e contribuir, né, para uma sociedade mais reflexiva, né, e que se aprofunde mais no próprio conceito de virtude. Então, essa abordagem, falar de ética, né, sem falar dessa abordagem socrática, realmente é impossível. E a gente encontra, né, como eu já adiantei no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Sócrates e Platão, né, sendo apresentados como precursores da doutrina espírita, o que significa que essas leis, esses princípios que a doutrina espírita passou a ensinar através da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, já se encontravam por aí, que nada mais são do que reflexo das leis universais, das leis divinas. Então, vejam que essas ideias já pervagavam por aí mesmo antes da vinda de Jesus Cristo, né? Lembrando que Sócrates foi um filósofo ateniense que nasceu em 470 a.C. e morreu em 399 a.C., tendo aí Platão, né, como seu discípulo, aquele que realmente colocou, que certamente colocou no papel, de certa maneira, né, aquilo que Sócrates havia dito, já que Sócrates não deixou nada escrito. E o Platão, por si, nasce em 449 a.C. e morre por volta de 348, 347 a.C., né? Então, antes mesmo de Moisés, antes mesmo de Jesus, existiram Sócrates e Platão, ambos vivendo na cidade de Atenas, na Grécia, né? Assim como Jesus, Sócrates não deixou nada escrito. E como eu já adiantei, ele vem a morrer, né, justamente por atacar os preconceitos religiosos e a mentalidade da época. Atacar aí no bom sentido, né? Porque é mais ou menos assim que acontece. Quando você desafia determinados parâmetros da sociedade, é claro que não é apenas desafiar, mas né, quando você traz, inclusive, algo até superior, geralmente a reação não é das melhores, porque isso vai mexer com uma série de interesses, né, de uma série de indivíduos. Então, isso realmente causa um incômodo. Então, o que a gente vê nos grandes espíritos, né, que eles realmente incomodam. Eles realmente, se fosse hoje, eles seriam certamente atacados talvez por alguns elementos, né, alguns indivíduos do próprio movimento espírita, como anticaridosos, intolerantes, né, uma série de adjetivos que são geralmente dados àqueles que, às vezes, questionam, né, contestam determinados parâmetros. Claro que não é qualquer pessoa, né, que poderá ter a autoridade moral de um Jesus, um Sócrates. Isso são coisas, né, são missionários que vêm de tempos em tempos para alavancar, né, o progresso da humanidade. Então, por exemplo, nós encontramos em Sócrates, já naquela época, o encontramos proclamando que Deus era apenas um. Ele dissertou sobre a imortalidade da alma e da existência da vida futura, né? Tudo isso exatamente como o Espiritismo ensina hoje, com Allan Kardec provando que o espírito é imortal e pode viver incontáveis reencarnações, e a vida futura nada mais é que a vida espiritual. Então,
Assim como também a gente encontra a mesma coisa em Platão, seu discípulo e aluno que continuou o seu trabalho. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também encontra vários trechos que são conceitos de Platão e Sócrates sobre a alma, o progresso, o mundo espiritual, os seus habitantes, né, a reencarnação e as virtudes, né, a ética e também a moral. Então, Platão foi responsável por escrever os fundamentos de Sócrates, já que o seu professor não deixou, né, como eu já adiantei, nada de material. Então, a gente elencou aqui, em algumas anotações, alguns dos ensinamentos deixados por Sócrates e Platão. O primeiro, por exemplo, a gente daqui a pouco já vai ingressar com mais força na questão da ética, mas, por exemplo, vamos listar aqui uns cinco itens, né, muito rapidamente, né, desses ensinamentos. Primeiro, todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Então, ele diz com isso, né, com essas palavras, ele está dizendo que sobre a infância do espírito, que é criado por Deus, simples e ignorante. E que depois, através das reencarnações em diferentes mundos, o espírito evolui e não mais é alvo de seus próprios instintos primitivos. Então, o espírito faz mais mal do que bem no começo de sua criação, por sua fraqueza moral, por estar mais propenso a seguir seus instintos, ainda muito animalizados. Então, depois, através de uma grande transformação moral, que ocorre gradualmente, o espírito aí sim faz mais bem do que o mal, do que mal. Segunda questão aqui interessante: ter o maior cuidado com a alma em relação à eternidade e nem tanto a esta vida, que é apenas um instante. Exatamente o que nós encontramos na doutrina espírita, né? Que nos ensina o quê? Que nós, né? Nós, enquanto espíritos, somos imortais e vivemos diversas vidas para nos aprimorarmos intelectual e moralmente, para que a gente alcance esse nível de progresso, né? E aí alcancemos, que é o objetivo final, a perfeição. Claro que não é uma perfeição absoluta, essa só pertence a Deus, mas é uma perfeição que dá ao espírito, né, a felicidade total e restrita e o conhecimento, inclusive até mais aprimorado da própria natureza de Deus e das leis que regem o universo. Então, o Espiritismo explica que nossa verdadeira vida é a espiritual e que não há um fim para o espírito. Nós somos imortais, né? Não somos eternos, porque eterno só Deus o é, já que Deus não teve um início e não terá um fim, né? Nós somos imortais, porque houve um determinado momento que o princípio inteligente se desenvolveu, né, ao ponto de nós nos tornarmos espíritos, e aí, a partir deste ponto, nós não encontraremos mais a cessação da existência, nós não cessaremos de existir, digamos assim. Então, que Sócrates estava dizendo? Que é necessário cuidar do espírito tanto quanto do corpo. E aí, tanto quanto do corpo, entra naquele conceito do mens sana in corpore sano. Quer dizer, uma mente sã no corpo são. Né, os gregos tinham essa ideia de que o corpo, de certa forma, vai refletir, né, a saúde espiritual e que nós devemos cuidar do nosso corpo como um instrumento de manifestação, né, da nossa individualidade espiritual. Então, no entanto, ele reconhece, óbvio, que o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Terceiro item:
Se a alma é imaterial, ela deve retornar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Então, os filósofos já naquela época sabiam que a alma não era visível aos olhos, mas que existia. Assim como também acreditavam que existe um mundo espiritual que não é material e nem visível aos olhos. Então, tudo que o espírito encontra após a morte do corpo, né, se encontra em um outro plano da existência. 4. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria uma grande vantagem para os homens maus, que depois da morte estariam livres de seus corpos, de suas almas e de seus vícios ao mesmo tempo. Então, Sócrates já adiantava que se a morte fosse definitiva, não haveria nenhuma responsabilidade moral, né, sobre os danos e feitos dos nossos, né, os danos e os nossos feitos aqui na Terra. Ou seja, já existia a ideia de que os espíritos maus ou inferiores tinham provas e expiações para concluir em existências futuras, em existências posteriores, e que a morte não é um fim, e que um homem ainda mau não fica livre de nada depois da sua morte. Item 5. Perceba que tudo isso está dentro de uma ética, que na medida que a gente entende essa ética universal, consubstanciada nas leis divinas, nas leis morais criadas por Deus, a gente, então, através do conhecimento, é assim que pensava Sócrates, consegue discernir melhor entre o que é bom e o que é mal, o bem e o mal. Então, no item 5, diz o seguinte: há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. E é justamente o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um capítulo apenas para dissertar sobre o nosso julgamento sobre outras pessoas. E a lição ali é para cada um julgar a si mesmo em primeiro lugar, né? Que esse julgamento deva primeiro ser voltado para nós, se nós estaríamos incorrendo naquelas mesmas faltas, para depois, no segundo momento, né, podermos então ter um olhar sobre o nosso semelhante, e aí, porém, sempre se utilizando, né, de uma tolerância na medida em que, se o indivíduo estiver incorrendo numa falta que só a ele mesmo vai prejudicar, né, nós não temos nada a fazer. No entanto, dentro da própria moral explicada pelos espíritos, quando o erro de alguém vai refletir sobre um certo número de pessoas, inclusive uma sociedade, é claro que a gente vai atender ao interesse do maior número, né? Porque aí o interesse de outras pessoas estão em jogo, são outros indivíduos, outros irmãos nossos estão sendo prejudicados, né? É mais ou menos como na lei humana. Se o indivíduo infringe a si próprio algo que lhe vai prejudicar, ele não vai para a cadeia. Isso só passa a acontecer na medida em que ele agride o direito do seu semelhante, de alguma forma. Então, aí caberá à sociedade como um todo, né, penalizar o indivíduo em conformidade com a sua falta. Então, voltando aqui em Sócrates, ele diz que a partir de um autoconhecimento é que a gente encontra os nossos defeitos morais, e aí sim, tendo uma real noção disso, a gente pode transformar esses chamados defeitos morais em qualidades morais, né? E julgar o outro assim, nada traz de bom para o espírito por si só, a não ser quando outros interesses estejam aí envolvidos, que daí, né, se faz necessária uma intervenção para que aquelas faltas,
não venham a prejudicar os semelhantes, né? Questão 6. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Quer dizer, ninguém pode ser ensinado a ter qualidades morais. Então, como humildade, por exemplo. Você pode até falar de humildade para alguém, mas ninguém pode ensinar exatamente como ser humilde, porque essa é uma qualidade que o espírito adquire, né? Que é algo que tem que ser exercitado e não apenas entendido intelectivamente. Claro que se faz necessário uma certa exortação às virtudes, no entanto, a humildade só vai ser adquirida através mesmo do exercício. Então, somos nós mesmos que temos que combater, por exemplo, aquilo que configura a antítese da humildade, que é o orgulho. E aí, combatendo o orgulho, nós necessariamente, né, automaticamente estaremos trilhando o caminho da humildade. Então, ele consegue, o indivíduo daí, segundo Sócrates, consegue por seus próprios esforços e o seu próprio livre-arbítrio. Penúltima questão aqui. Ele dizia que é importante distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus, da ciência de pensamentos da alma, mais ou menos maculada de impurezas materiais. Então, aqui é citado os vários, né, são citados aqui os vários níveis de evolução em que um espírito pode estar. Tantos que ainda são muito ligados à matéria, com seus instintos primitivos, com seus vícios, paixões terrenas, né, assim como também aqueles espíritos já muito elevados que nada levam, né, de material. E a gente se recorda que o Espiritismo nos ensina que atualmente a Terra é tido como um mundo de provas e expiações. E que nós que habitamos aqui estamos evoluindo para procurar derrubar em nós mesmos essas falhas morais e alcançarmos mais evolução intelectual e moral, né? Claro que, vez ou outra, ou aqui ou ali, nós encontramos espíritos mais adiantados habitando a Terra, mas com o objetivo de fazê-la progredir. E um último item aqui, que nós separamos, onde ele dizia que se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo, sem a alma, e porque não estando o tempo todo em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, o espiritismo, por sua vez, né, traz as provas de que o espírito tem, sim, uma certa influência sobre o corpo, já que nos parece que a medicina, a ciência em geral, cada vez mais apontam que a causa de algumas doenças, né, é de origem, por vezes, psíquica, mental, quer dizer, é o espírito ali, né, atuando de maneira enfermiça em relação ao corpo físico. Né? Certos estados mentais, certos estados da alma, interferem, inclusive, até no bom funcionamento do corpo físico. Claro que não são todas, né, as doenças, né? Alguém pegou uma gripe, é simplesmente um vírus, né? Não, mas até mesmo quando o corpo não está na sua saúde perfeita, até combater esse vírus, que é um agente externo, pode até se tornar mais difícil, né? Quer dizer, a doença, então, teria, segundo Sócrates, origem no psiquismo. Segundo ele, geralmente no orgulho, na vaidade, na preguiça, na crueldade, que são vícios morais, são vícios do espírito. Então, eles geram doenças que, de certa forma, vão ajudar a desregular, digamos assim, o soma, né, que é o corpo físico.
né? Então, importante a gente fazer essas considerações aí, né? Então, que a gente, então, também pode destacar em relação à ética, a moral, a ética, segundo o espiritismo, né? Afinal de contas, o que são moral e ética? Qual que seria a diferença, né? Como que o espiritismo explica cada um? E a gente vai, por exemplo, foi consultar um estudo de aprofundamento até da Federação Espírita, onde consta lá, por exemplo, né, o que é moral segundo a filosofia e o espiritismo. Aí eles definem filosofia da seguinte maneira: conjunto de valores individuais e coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. E aí nós temos, por exemplo, na resposta 600, a questão 629 do Livro dos Espíritos, essa definição, que é a regra do bem proceder. Quer dizer, o que é a moral? É a regra do bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. E como nós já vimos, Sócrates já o fazia em sua época. Prossegue a resposta dos espíritos. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí, como que a consciência moral, né? A gente poderia se perguntar, como que essa consciência moral se estrutura? E também a gente vai depreender, né, que essa estruturação do mundo moral no nosso íntimo, né, ocorre realmente no nosso íntimo, porque o indivíduo que está moralizado, que é moralizado, é alguém que considera o sentido da vida dentro de um contexto maior, que não se resume apenas ao entendimento das necessidades de sobrevivência biológica. Infelizmente, é isso que a gente tem visto numa sociedade com tendências tão claramente materialistas, onde a maioria de nós apenas se dedica ao atendimento dessas necessidades puramente materiais, puramente voltadas para a nossa sobrevivência, para o gozar da vida apenas no seu sentido físico, no seu sentido material. Então, é algo que Sócrates já nos chamava a atenção naquela época, né? E o Espiritismo, na questão 634 de Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto que toma o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo, né? E aí a gente faz então a pergunta: quais são então as ideias espíritas e não espíritas que conceituam ética? Segundo, por exemplo, a gente vê no livro do Ney Lobo, né, Filosofia Espírita da Educação, e suas consequências pedagógicas e administrativas, há lá uma definição, né, que denominam a ética como filosofia do agir que visa a bondade ou a perfeição do próprio homem que age, né? Na literatura mediúnica, né, encontramos, por exemplo, num livro de Chico Xavier, né, onde consta o seguinte, que a prática do bem ainda é a maior escola de aperfeiçoamento individual, porque conjuga em seus cursos a experiência e a virtude, experiência e virtude, o raciocínio e o sentimento. Então vejam que até mesmo na literatura mediúnica
se vê os espíritos falando na necessidade de equilibrarmos raciocínio e sentimento, porque um não vive sem o outro. E o que, infelizmente, né, a gente volta e meia trata dessa questão, é que, infelizmente, tem muita gente mais apostando no sentimento do que no raciocínio, que também não é bom, porque o sentimento é cego, a emoção é cega. Deva estar sempre amparada pela nossa pela razão, né? Raciocínio tem a mesma origem, né, etimológica de razão. Então, razão e emoção perfeitamente equilibradas para que a gente possa praticar o bem de uma maneira integral, né? Sem cairmos aí, porque às vezes tem muita gente achando que está praticando o bem enquanto não está. Por quê? Faltou ali o raciocínio, né? Faltou o uso da razão para a pessoa falar, opa, não, isso não é tão bom quanto eu acho que é, né? Então, por exemplo, qual seria a diferença, né, vocês devem estar se questionando, entre ética e moral? Na ética, a gente tem o princípio. Na moral, nós temos os aspectos de condutas específicas. A ética lida com o permanente. A moral lida com algo que é temporal, ela pode variar, né, em relação à época. Em certa época, algo era moral e passa a não ser mais em outra época, ou vice-versa, né? Ela não era em certa época e passa a ser em outra época. A ética, portanto, tem essa noção de algo universal, enquanto a moral, por vezes, está circunstanciada a algo apenas cultural. Na ética, nós temos a regra. Na moral, nós temos a conduta da regra. E na ética, nós temos a teoria. E na moral, nós teríamos a prática. Isso a gente encontra, né, esse pensamento no livro Fronteiras da Ética, que também nos diz o seguinte: ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. E aí, quais são os pontos principais da transformação moral que marcará a humanidade terrestre, segundo o Espiritismo, como consta na Gênese, capítulo 18, item 17? Lá diz, abre aspas, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Então, aqui nós vemos que o progresso da humanidade se dará na medida em que os indivíduos vão se transformando intimamente, ao ponto de serem fraternos. E à medida em que nós, enquanto humanidade, nos tornarmos mais fraternos, nós teremos uma nova ordem social. Então, é um movimento de dentro para fora, né? Não é a sociedade modificando o indivíduo, mas é o indivíduo modificando a sociedade, né? Isso não vai ser algo imposto, mas sim conquistado por cada um de nós, né? Pelo esforço efetivo que cada um envidará para que esse mundo possa efetivamente se transformar, né? E também nós encontramos na Gênesis, capítulo 18, item 19, o seguinte: somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Então, vemos aí novamente, né, de maneira bem clara, que nós só podemos pensar numa humanidade aperfeiçoada na medida em que houver esse progresso moral, né?
É isso que vai assegurar a felicidade na terra. É isso que vai refriar as paixões mais. Não serão decretos, né? Não adianta se tentar estabelecer algo pela força das leis, ou da polícia, ou de regimes, ou de ditaduras, disto ou daquilo, né? Isso se tornará contraproducente se os homens não estiverem, né, compactuando intimamente com aquilo. Nada se deva fazer obrigado, porque não será uma mudança real, será uma mudança premeditada. Não, eu vou fazer isso porque estão me mandando fazer, né? Então, a gente tem que sempre refletir nisso daí. É isso que nos parece bastante lógico e o que o Espiritismo nos ensina, né? Inclusive, em Mateus, né, na Bíblia de Jerusalém, a gente encontra também o seguinte: tudo aquilo, portanto, que quereis os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas, né? Então, é o se colocar no lugar do outro, não fazer ao outro o que nós não queríamos, né, nós não quereríamos que nos fizessem, né, que é a regra máxima, né, que encontramos, inclusive, né, no ensino de Jesus de Nazaré. Tá? Então, nós temos também aquilo que nós podemos chamar de fundamentos da ética espírita, né? É, porque a moral espírita, segundo nos dizem os espíritos, é a mesma moral evangélica, né? Aqui está nas regras de conduta contidas nos ensinamentos de Jesus. Então, essa ética espírita fundamenta o quê? A adoção desse código de conduta, né? Tendo como base essas luzes trazidas pelo Espiritismo, tais como fazer o bem, amar o próximo, praticar a caridade no seu sentido amplo, né? O abandono, né, como eu já adiantei, do orgulho, do egoísmo, almejar em primeiro lugar os bens da alma, tal como já dizia Sócrates, e, enfim, tantas outras lições, né, ensinadas por Jesus, né, e que nós encontramos no Espiritismo, né, todo um desenvolvimento lógico, racional, uma vez que, né, Jesus não pôde trazer tudo, né, em função ainda do atraso intelecto-moral dos homens daquela época, né? Então, né, prometeu aí o Consolador prometido, né, com essa função de desenvolver todas essas questões. Então, como a gente está vendo, a ética não se resume à moral, né? Sendo geralmente entendida como costume, né? A moral, costume, o hábito, mas busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e agir no homem. Então, além de Sócrates, né, a gente vai encontrar muitos filósofos importantes estudando e definindo a ética. Em Aristóteles, por exemplo, para Aristóteles, toda a racionalidade prática visa um fim ou um bem. E a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras, a qual a maneira de alcançá-la. Então, segundo Sócrates, essa finalidade suprema que ele cita ali é a felicidade. E onde que nós encontramos essa felicidade? Nos prazeres? Não. Nas riquezas e honrarias? Também não. Em Aristóteles, nós vemos que a felicidade é encontrada através de uma vida virtuosa, sendo que essa virtude se encontra
entre os extremos e só é alcançada, segundo Aristóteles, estou lendo aqui as definições dele, só é alcançada por alguém que demonstre prudência, conhecida também como a justa medida. Então, veja como que é belo, né? Como que a filosofia nos traz essas coisas espirituais, né? Diferentemente, talvez, do que fizeram da religião, que é, por vezes, algo que não se aprofunda muito. A religião, às vezes, trata muito dessa moral, por vezes até relativa, né? Ela não vai muito a fundo, né, na maioria das vezes. Claro que nós temos também, dentro da própria filosofia, vários religiosos que desenvolveram isso muito bem, porém, na prática, naquilo que nós vemos, principalmente nas religiões dogmáticas tradicionais, nós não vemos um aprofundamento teórico tão grande, né? Então, realmente muito interessante toda essa questão. Bem, temos até 9 horas. Como é que estamos de Sim, horário aí? pode ser até as 9h30, Arthur. Ah, então tá bom. Podemos Mas fazer até seria bom um pouco antes para o isso. pessoal poder debater, né? Perfeito. Vou até às 9 e a gente, então, Isso. começa aí com os nossos debates. Maravilha, né? Então, a gente tem, né, pessoal, esse aprendizado da ética e da moral no Espiritismo, de maneira muito, assim, clara, né, muito pedagógica. Allan Kardec foi brilhante nessa elaboração, né, desse sistema de pensamento que tem bases científicas, tem uma estrutura filosófica, com consequências ético-morais, né? Então, Kardec, ele, ao contrário do que muitos pensam, não foi só um homem de cultura geral e invejável, né? Eu gosto de sempre enfatizar que Kardec foi um polímata, né? Um homem que tinha conhecimentos sobre mais variadas áreas do saber, né? Ele que era um conhecido pedagogo, muito destacado na sua época, né? Educado em Verdun, na Suíça, estudou na escola do Pestalozzi, tudo aquilo que nós já sabemos, né? E esse pendor que ele tinha pela educação é o que vai realmente permear toda a organização da doutrina espírita, né? A gente vê como que a doutrina espírita ela é didática, né? Ela é toda muito de fácil entendimento, embora seja ao mesmo tempo profunda, né? Então esse é uma característica que me agrada bastante, né? E E no Livro dos Espíritos a gente vê isso, né? A questão das perguntas e também das respostas, que era algo também muito socrático, né? É... Sócrates, né, como nós bem sabemos, por vezes não respondia nada, ele só questionava, ele fazia perguntas para os discípulos para que eles pensassem, né? Então, isso realmente é muito importante, até nisso há algumas semelhanças. Então, a gente percebe isso muito claramente. E quando a gente fala dos sistemas filosóficos éticos, né, a gente pode encontrar nas tradições 3 escolas principais, né, do estudo da ética. A primeira, a ética deontológica, isto é, a ética do dever. A gente também tem a ética das virtudes, ou também chamada de virtudes do caráter, e a gente tem a ética utilitarista. Então, quando a gente estuda, né, a fundo o Espiritismo, a gente percebe que a proposta de aprendizado ético para o homem, enquanto ser trino, né, nós temos essa concepção do corpo, espírito e perispírito, seja ele em qual fase da vida for, na infância, na idade adulta, na velhice, né, a gente percebe que o Espiritismo não se filia
de maneira rígida e exclusiva a nenhuma dessas três escolas teóricas aí, essas escolas da ética. Na verdade, a gente percebe que a doutrina espírita admite a aplicação de todas elas, né, a depender do quê? Das circunstâncias morais com as quais o indivíduo se defronta. Então, por exemplo, na ética deontológica, né, rapidamente para a gente poder atender aí o horário, que é a do dever, né? A gente vê a prevalência do foco do estudo da ética do dever nas obrigações e proibições, onde o agir não é para atingir a felicidade, né? Mas como um cumprimento do dever puro e simples, né? Ainda até que seja cumprido contra a vontade do indivíduo, né? Então, a gente percebe isso claramente nessa escola, né, que teve como o maior teórico o Immanuel Kant, que depois de uma longa e complicada construção filosófica, ele resume essa obrigação moral, esse dever do indivíduo, em uma lei filosófica fundamental, né, que ele batizou de imperativo categórico. Então ele diz o seguinte, né? Até separei a frase dele aqui. Age como se a máxima de tua ação deve tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Né? Então, bem interessante também, né, essa frase de Kant que nos faz aí refletir, né? E aí a gente também faz uma ponte com a questão 641 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: será tão repreensível desejar o mal quanto fazê-lo? Isso dentro, né, fazendo um comparativo aí com a moral, a ética de Kant, né? E aí os Espíritos respondem: depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando haja a possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, a gente verifica aí que a adoção do dever puro e simples como parâmetro ético a ser seguido pelo Espiritismo, né, também é encontrado, de certa maneira, nas obras de Allan Kardec, né? E a gente, por exemplo, vê essa questão do dever no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Vejam lá o que nós encontramos, né? Vou ler aqui rapidamente um trecho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando,
pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, mas males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. A gente encontra isso na mensagem de Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Né? E aí a gente também encontra a questão da ética das virtudes, né? Como já desenvolvia Sócrates, onde a gente vê isso claramente explicitado nas questões 893, anotem aí, se quiserem, né? E 906, o Livro dos Espíritos, num capítulo intitulado Da Perfeição Moral. Tá? Lá tem realmente muitos desenvolvimentos sobre isso daí. Né? Então, onde, por exemplo, Kardec, na questão 661, diz o seguinte: os espíritos, né? A Kardec diz o seguinte: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Claro que nós sabemos muito bem o valor da prece e tudo mais, porém, né, são as ações que têm um valor muito maior do que as palavras. Bem, pessoal, então é um tema realmente bastante profundo, né? Nós poderíamos ficar aqui muito tempo procurando desenvolver enfim, os mais diferentes aspectos dessa questão da ética, mas acredito que podemos verificar aí o quão importante é esse tema, o quão importante poderia ser nós nos dedicarmos ao estudo da ética no seu aspecto filosófico e com o espiritismo, além do seu aspecto filosófico, no seu aspecto espiritual. Então, agradecemos a atenção de todos e vamos para a segunda parte do nosso estudo de hoje. Pegando aí a sua última fala, a gente vê que Sócrates ele trouxe a palavra, né? Porque ele busca o conceito através do diálogo, através de todo aquele sistema que ele tem lá da maêutica, da ironia e da refutação, e ele traz a palavra, né? E Jesus vem trazer a ação, vem trazer o exemplo. Então, é o mesmo sentido, a mesma ética, porém Sócrates trazendo a teoria e Jesus trazendo a prática, porque a teoria ele já tem, ou nós já tínhamos, ou a humanidade já tinha naquela época, através de Sócrates, e Platão, e Aristóteles e os outros. Mas Jesus, então, vem enfatizar essa ética através dos seus exemplos. Né? E aí Kardec vem trazer os dois juntos. Ele vem trazer a prática e a teoria dentro da codificação. Então, há sempre uma continuação das coisas, né? As coisas nunca estão separadas, elas estão sempre num contínuo constante. E hoje a gente entende, ou pelo menos as pessoas entendem que as coisas são separadas e elas não são. Nada está separado, está tudo muito junto. Né? Mas é interessante a gente começar a perceber que tudo tem um encadeamento quase que perfeito, se não perfeito, né? E tudo tem uma lógica muito, muito boa. As coisas têm realmente uma finalidade a ser chegada ou concluída, sabe lá quando. Mas a gente consegue enxergar isso a partir do momento que a gente começa a estudar, né? A partir do momento que a gente começa a perceber como é que as coisas funcionam. Né? Pelo menos um pouquinho a gente consegue perceber, né? Já é uma grande coisa. É Já nos verdade. dá bastante
coragem, eu diria, confiança, É. uma fé no futuro melhor. Uhum. Quando a gente começa a perceber essa continuidade, e há um progresso, obviamente, embora muita gente ache que não, mas se a gente olhar, há um progresso, a- através mesmo da própria continuidade, esse progresso se faz, É. né? Não tem como não se fazer, porque tem a lei do progresso e ela não para, É. ela é contínua, né? Uhum. Então, a gente, quando olha e vê esse caminho, a gente tem essa maior confiança, maior esperança, maior fé É. É. na vida futura, que é o que o Jesus trazia, Sócrates trazia e o Espiritismo complementa, né? Ou reúne, não sei, Sim. nos livros. Foi muito legal. Obrigada, Arthur. Que Foi ótimo. bom. Foi um passeio muito legal pela ética. Muito didático, diga-se de passagem. Muito bom. Muito bom. Alguém mais? Eu também gostei bastante e concordo com o que a Miriam falou. Dá um up na gente, né? Apesar de eu ter de eu praticar bastante uma análise realística do mundo atual, né? Como o Arthur citou aí, né? Hoje a gente vê aí a ética corporativista, né? Em tudo que é lugar, né? A ética médica, não chegando na ética verdadeira e profunda, a ética das associações profissionais, a ética da polícia, a ética dos políticos de Brasília. Isso é terrível, né? Esse Aí são regulamentos, né, Gabriel? é, Eu exato. falo, né, que aí não é porque aí se a gente for ver, tem a ética até dentro da detenção, né, que eles Uhum, falam. Então são isso. regras impostas, É, né? Mas a ética é uma coisa diferente, é que o pessoal exato. gostou da palavra ética, que é uma coisa bonita, que vem da Grécia, né? Uhum, Que aí Aristóteles trouxe lá, né? Na ética Nicômaco, né? Mas o pessoal põe, tem a ética da psicologia, a ética não, né? Uhum. São regras, né? É um estatuto lá que é como você faz, mas isso não é ética, né? Nem é, moral. é. A gente, é, a gente, como é que se diz? Fica muito pessimista, né? Eu não sou pessimista, mas ao Hum. diálogo leva a isso, né? A gente fica muito pessimista quando essas forças, né, ocultas não querem tirar a filosofia das escolas, sabe? É terrível isso, sabe? E tudo isso que o Arthur falou aí não está nem pertinho dos ensinamentos hoje dentro do Brasil, né? É terrível isso. Mas adorei, viu, Arthur? Muito bom. Que bom, Gabriel. Então, apenas uma reflexão, né? É. Edson, você levantou a mão? Grande Arthur, parabéns pela apresentação, é O muito grande é por sua interessante. conta. Tô Eu brincando. queria lhe fazer uma pergunta que Sim, o que se claro. percebe quando se lê toda a obra de Kardec é que ele não fala de ética, ele fala de moral e dá a impressão que ética e moral é uma coisa, nossa vida material aqui, né? E Kardec eu acho que foi um pouquinho mais longe, ele resumiu a ética e a moral, mas para falar tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Alguns dizem, né, que na época de Kardec essas palavras eram sinônimos, né? É. Embora alguns filósofos trabalhassem diferentemente, mas na época que ele trabalhou isso aí seria Hum. praticamente parecido, né? Sinônimo, né? Mas me dá a impressão que ele iria um pouquinho mais longe, ou seja, seria uma terceira via onde incluía a ética e a moral numa moral tanto física quanto espiritual. Você entende dessa forma também? Não. Me pareceu, bem, a princípio, eu nada teria a discordar disso daí, não. Acho que pode se aproximar muito bem do que Kardec e os espíritos, né, nos passam.
inclusive não separando, né, as duas esferas da vida, né, a corpórea e a espiritual. Isso. Embora saibamos as diferenças e tudo, mas, de qualquer forma, a nossa vida aqui se refletirá na vida pós-túmulo, porque há uma noção de continuidade, Uhum. né? Então, na medida em que nós formos seres antiéticos aqui, nós continuaremos a ser, pelo menos por algum tempo, antiéticos no além, né? Na vida Exato. espiritual. Ele não traça nenhuma ruptura, a não ser a ruptura do espírito em relação ao corpo, mas não do estado da alma, né? Do progresso alcançado. Então, é bem interessante isso que você falou, na minha opinião, e realmente essa ética ensinada pelo Espiritismo é uma ética universal, ela é atemporal. A gente anda vendo por aí alguns indivíduos, não são nem divulgadores espíritas, né? São alguns indivíduos aí, vocês até conhecer um indivíduo, me fez lembrar um indivíduo que se diz Allan Kardec reencarnado, que ele diz que ele fala que essa noção de moral que se tem através da doutrina espírita é ultrapassada, né? Isso, aquilo, e não, né? A ética ensinada pelo Espiritismo é a ética universal, vai ser sempre assim, porque advém da lei de Deus, e sendo Deus perfeito, criou leis perfeitas, né? Agora, claro, certas noções de moral, no seu sentido bem terra a terra, podem realmente mudar, né? Em função dos preconceitos do passado, ou das sociedades, dos valores, né? Coisas que eram tidas como imorais, como eu falei, né? Imorais em outros tempos, hoje são plenamente aceitáveis. O que era moral antes, hoje já não é tido como barbárie, né? Isso realmente pode variar, mas não porque a lei tenha mudado, né? A nossa percepção ao longo do tempo, né, do certo e errado, do bem e do mal, é que vai mudando, né? E com o progresso, o homem vai cada vez mais tendo uma noção, embora muito lentamente, né? Eu concordo aí com o Gabriel, né? Parece que está tudo meio perdido, mas ainda acreditamos que com o tempo essa nossa noção de ética, de moral, vai se alargando e vai se aproximando cada vez mais da verdade, né? Inclusive Sócrates propugnava por isso, né? Pela busca incessante pela verdade. Valeu, obrigado. Não nada, Edson. Obrigado a você. Bom, acredito eu que, eventualmente, a moral vai se conformar com a ética, né? Eventualmente, sabe lá Deus quando, mas eventualmente isso vai acontecer pela própria lei do progresso e da própria percepção, como você falou, nossa, que vai se alargando e a gente vai evoluindo e entendendo melhor as coisas, né? Haverá costumes diferentes, claro, porque não tem como ser tudo igual, mas em questão de comportamento, de ética ou moral, vai haver uma conformação entre os dois. Será ético, mas com maneiras diferentes de se agir, não é? Um casa com vestido vermelho, outro casa com vestido branco, mas todo mundo se respeita, vamos dizer. Todo mundo se ama, mas cada Exato. um casa com a cor que quer. É. E eu acredito que vai ser assim, terá que ser assim, né? É. Pelo menos esse é o futuro que a gente prevê, ou vê, ou pensa que, ou sonha, né? Mas é uma realidade que vai acontecer. Fala, Tereza. Bom, a ideia que a gente vê de ética é a ideia de regionalismo, né? E de até profissional. Tem o código de ética do médico, do advogado, do psicólogo e de todos afins. Então, é uma coisa temporal. Me parece, eu gostaria até de
no momento que a moral, que essas éticas todas, que são regionais, que são temporais, elas se tornarem morais, não existe mais necessidade de ética. Para que vai ter uma ética sei lá, do engenheiro, se o engenheiro sabe que ele não pode fazer, se ele amar ao próximo como a ele mesmo, ou seja, ele não vai fazer um prédio que vai construir, assim como o médico não vai fazer alguma coisa para destruir o seu paciente. Então, parece que a palavra ética tende daqui a milênios a não existir, só a palavra moral, porque a moral, como dizia Kant, é autônoma, né? Ela tem que sair de dentro para fora. Você não faz porque não é certo, não porque um código te disse não faça. Acredito que esse seja a grande questão, né, que o Arthur está trazendo, inclusive. E nós te agradecemos, foi muito, muito lúcido. Que bom, Tereza. Eu que agradeço a oportunidade. Mas é ao contrário, né? É a moral que é regional, é a moral que é temporal, é a moral que depende do lugar. A moral depende do povo. A ética não. A ética é o que é. Entendeu? Não é isso, Arthur? Isso são conceitos, né, que a gente percebe que vão variar. São palavras até que se tornaram, de certa forma, polissêmicas. Conceitos de moral, conceitos de ética, isso às vezes se confundem. E é mais ou menos como religião, né? Não tem aquele debate, espiritismo é ou não religião? Eu sempre procuro responder, depende do que a pessoa entenda por religião. De qualquer forma, às vezes, né, as coisas se resumem ou se entendem em função de confusão de palavras, né? O que a Tereza, pelo que eu entendi a Tereza dizer, são essas éticas particulares, ou essas éticas, a ética médica, a ética do engenheiro civil, a ética né, das corporações, ou, enfim, dos sindicatos, né, da ética profissional, né, melhor dizendo. E o que ela está dizendo, pelo que eu entendi, né, é que no futuro, mais ou menos distante, não se vai ter esses tratados de ética ou essas Tratados, né? recomendações, haja vista que as pessoas, por si só, vão vivenciar aquilo sem precisarem ser lembradas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, ela deu um enfoque, mas eu concordo com você, moral geralmente é tratada como algo relativo, por vezes, em função das variações culturais, enquanto que a ética é algo de caráter mais universal. O Cortella tem uma. Primeiro, parabéns aí pela sua didática nossa, de explanação, que foi bem legal. Mas o Cortella tem uma coisa que ele falou assim: há 10 anos atrás, eu estava num auditório, falou para o José, e acendia um cigarro, e ninguém falava nada. Há 5 anos atrás, eu pedia licença para acender um cigarro. Alguns falavam, outros não. Hoje é impossível de eu acender um cigarro no meio do povo. Né? É verdade. Então, isso é uma coisa que já incorporou, né? Nem precisa mais ter a plaquetinha, né? Proibido Nem fumar. precisa, não precisa nem ter a plaquetinha, né? Mesmo Todo porque é mundo lei, sabe que né? não pode fumar. Exatamente. Além do mais, é Mesmo lei. porque é lei, né? É lei. É Então, lei. os homens precisaram criar a lei, né? E nesse mundo aqui de espelho invertido, né? De tudo, a gente percebe que tem algumas coisas legais acontecendo. Por exemplo, outro dia eu li um artigo que na Dinamarca, em alguns lugares da Dinamarca e em alguns lugares da Inglaterra, o povo de lá concorda, através de uma pesquisa, né? Em universidades, que eles não estão contentes por estarem numa vida melhor e vida boa, ao analisar a história que os povos deles provocaram aí nas colonizações e nas explorações de riquezas de países estrangeiros.
e inclusive hoje analisando a fome, a guerra e tudo mais. Se torna um povo que está... é uma camada muito pequena de gente que tem essa opinião, mas já tem. Assim, eles não são felizes plenamente, e eles tendo tudo materialmente, eles não são felizes. Eles acham que conseguiram isso às custas do mal dos outros. É interessante esse tipo de pensamento, sabe? Uma Achei consciência, muito né? legal ler esse artigo aí. É uma consciência, né? Uma consciência, Eu diria que É, é o início de uma consciência. é o né? início de uma consciência. Porque Exato. ao mesmo Uhum, tempo que eles estão pensando dessa forma, eles não uhum. abandonam o conforto, Ah, Olha o claro. Uhum. francês. entendeu? Mas Olha o é o francês. início de uma consciência. Eu Olha o tenho esse francês, início É um né? de processo. consciência e não abandono o conforto. E nem É. devolvem aquilo que eles tiraram desse povo, não é? Então, é por isso que eu Que é falo, é um pior ainda. processo, entendeu? É É um boa, processo. ó. Quero saber se vai devolver. Aí vem a ética. Aí Aí vem. vem a ética. É o Eu início. sempre falo assim que na velhice e na fome não existe ética. Você entendeu? É o início de um pensamento que vai crescer, entendeu? Vai crescer e vai se tornando cada vez melhor, porque nós não temos outra saída a não ser crescer, né? Tomara que corra Demora um pouco, mas bastante a gente isso, chega lá. avance bastante. Sim, eu concordo plenamente. Aí Eu entra acho que aquela. talvez eu acho que entra aquela história de Kardec na sua pergunta, né? O que é a felicidade que ele faz, né? E a resposta é conhecer todas as coisas. Então, o conhecimento torna-se a felicidade, né? Plena ou quase plena, como lembrou o Arthur, né? Porque a partir destes conhecimentos é que a gente até do significado das palavras, né, dos conceitos, né, essas conceituações que precisamos esclarecer sempre. Aí, como diz o Chico, você pode não mudar o passado, entendeu? Mas você pode melhorar o presente para que o futuro seja melhor. Aí é uma evolução, entendeu? Que já foi, sinto muito, mas já foi, entendeu? É. Então, e isso é a evolução do ser humano, essa epicidade da evolução humana, né? Muito bem, então. Tudo bem? As meninas quietinhas. Então, tá bom, Arthur. Acho que a gente pode encerrar. Arthur, foi muito bom. Eu Quem me conhece sabe que eu gosto desse tema. Esse tema, para mim, é o melhor de toda a filosofia, né? Então, Eu não sabia dessa coincidências. nossa, muito bom, muito bom. Então, vamos assim, né? Agradecendo o Arthur, agradecendo a presença de todos, né? Agradecendo também, como o Arthur bem lembrou, aquelas pessoas que vão mais tarde aí, no conforto das suas casas, assistir essa live, essa reflexão tão gostosa aí do Arthur, né? Vamos agradecendo a todos a presença de todos e principalmente a presença do Arthur e dos benfeitores espirituais que estiveram conosco. Gente, obrigado. Até a semana que vem. Boa Obrigado, Boa noite semana, a obrigado. Novo todos, boa estudo Noite a aí. semana. todos. Tchau, Beijo a tchau. todos. Próxima. Tchau. Um abração a todos. Abraço. Abraço, abraço. Obrigada.